Sabe aquela luta silenciosa que acontece dentro da gente? Aquela batalha entre o que a gente planeja fazer e o que a gente, bem, realmente faz. Por que será que existe essa distância, esse vão? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Ah, essa pergunta. Quem nunca se sentiu exatamente assim, né? Puxado para dois lados ao mesmo tempo. É como ter um pé no acelerador e o outro no freio, ao mesmo tempo. Uma parte da gente quer ir para frente, quer ir para o norte, mas parece que tem uma força invisível, sabe, que nos arrasta para o sul. Vamos tentar desvendar que mistério é esse. Para a gente conseguir visualizar melhor essa dinâmica, vamos usar uma imagem. Pensa na nossa mente como se fosse um navio. Lá no leme está o capitão. Ele tem os mapas, tem um destino bem claro na cabeça. Só que, debaixo da superfície, tem uma correnteza poderosa, silenciosa e que tem os seus próprios caminhos que nem sempre são os do mapa. E esse conflito, essa briga interna, não é sinal de fraqueza, não. Pelo contrário, é uma dinâmica fundamental da nossa mente. É um verdadeiro cabo de guerra que acontece dentro de todo mundo. Então, vamos conhecer a primeira força nesse cabo de guerra. Quem é? É o nosso capitão, a vontade consciente. Essa é a parte da gente que planeja, que define metas, que opera na base da lógica e da razão. Essa vontade consciente é aquilo que a gente declara, sabe? Para o mundo e para a gente mesmo. É o eu quero muito aquele emprego, ou a partir de hoje vou ter um relacionamento mais saudável. Ela vive nesse campo das intenções, tudo muito claro, tudo muito racional. Voltando para o nosso navio, a vontade consciente é exatamente o capitão. É ele que estuda os mapas, que traça a rota, ajusta as velas. É a nossa capacidade de falar, olha, o destino é ali e este aqui é o plano para a gente chegar lá. É uma força totalmente proativa, bem estratégica. Mas aí vem a outra força, uma força muito mais misteriosa e, olha, muitas vezes bem mais poderosa. A correnteza. Esse é o desejo inconsciente. Ele não opera com mapa, não opera com lógica, ele funciona na base de uma força antiga, profunda. Esse desejo, o inconsciente, ele foi moldado lá atrás, sabe? Nas nossas primeiras experiências de vida, nas dores que a gente não soube como processar direito. E o ponto-chave é esse. Ele não busca o que é bom, no sentido lógico, de jeito nenhum. Ele busca o que é familiar, o que ele já conhece. E aqui a gente chega num ponto central da psicanálise. A nossa mente, lá no fundo, no seu nível mais profundo, é tipo uma máquina de evitar tensão. É isso que ela quer. E aí a pergunta é, o que gera menos tensão? A resposta é repetir um padrão conhecido, mesmo que esse padrão leve ao sofrimento. Porque o novo, o desconhecido, isso sim gera uma tensão enorme. E é exatamente aqui que a tempestade começa a se formar. O que será que acontece quando a rota que o capitão traçou vai de encontro, bate de frente com a força da correnteza? Pois é, o navio começa a girar em círculos, fica à deriva, sem sair do lugar. É que a vontade e o desejo, eles simplesmente não falam a mesma língua. É como se um falasse a língua da lógica, do futuro, das metas, e o outro fala a língua do passado, da repetição, do alívio imediato da tensão. Com linguagens tão diferentes, o conflito é inevitável. Olha só como a oposição fica clara aqui. De um lado, a vontade consciente, né? Ela está olhando lá para o futuro, usando a razão. Do outro, o desejo inconsciente, totalmente enraizado no passado, buscando repetir o que é familiar só para manter a tensão lá embaixo. Um quer crescimento, evolução. O outro quer estabilidade. Mesmo que seja uma estabilidade, vamos dizer, bem dolorosa. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Por que o familiar geralmente vence? Mesmo quando ele é claramente destrutivo. Porque uma pessoa se vê presa de novo e de novo nos mesmos padrões, nos mesmos tipos de relacionamento, nos mesmos ciclos de autossabotagem, mesmo querendo conscientemente algo totalmente diferente. E a resposta é surpreendente e simples ao mesmo tempo. Porque o conhecido, mesmo que seja doloroso, gera menos tensão para a nossa psique do que o desconhecido. É isso. O nosso aparelho mental prefere a certeza de um sofrimento que ele já conhece à incerteza de uma felicidade que ele nunca experimentou. O nome disso? Compulsão à repetição. É a correnteza nos puxando de volta sempre para a única rota que ela conhece de cor e salteado. Tá, mas e como a gente sabe que essa batalha interna está rolando?
pelos sinais. Angústia, ansiedade, medo. Pensa no nosso navio de novo. Esses sentimentos são como o rangido da madeira, sabe? Os estalos da estrutura do navio sendo puxada para lados opostos. São os sintomas de que o navio está sob uma tensão imensa. Ok, então, como é que se navega nessas águas tão turbulentas? Se lutar de frente com a correnteza só causa mais desgaste, só cansa, qual é o caminho? A resposta, adianto, não está na força bruta. A solução não é, sei lá, instalar um motor mais forte no navio para vencer a correnteza na marra. Pensa num bom navegador. Ele não briga com o mar. Ele aprende a ler as correntes. Ele entende os movimentos da água para, quem sabe, usar a força dela a seu favor, ou, no mínimo, navegar levando ela em consideração. E é aí que entra o caminho da análise, que funciona como essa ponte para a consciência. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o capitão finalmente admite: ok, beleza, existe uma correnteza aqui. O segundo passo é começar a estudar essa correnteza. Para onde ela está me levando e por quê? E aí sim, finalmente, ele pode traçar uma nova rota. Uma rota que leve em conta a força do mar, tornando toda a viagem muito mais consciente e bem menos reativa. Porque o objetivo final, veja bem, não é eliminar o desejo inconsciente. Isso seria impossível e nem é desejável. O objetivo é trazer esse desejo para a luz da consciência, é fazer com que o capitão e a correnteza finalmente conversem, para que as decisões a bordo do nosso navio sejam tomadas com conhecimento muito mais profundo de todas as forças que estão em jogo. Então, fica aqui a reflexão final. Quando a gente olha para nossa própria jornada, para os padrões que se repetem na nossa vida, talvez a pergunta mais importante não seja para onde eu quero ir, talvez seja qual é a correnteza oculta, invisível, que tem guiado o meu navio até aqui. Porque encontrar essa resposta, isso sim pode mudar o rumo de tudo.